Preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Está no ar mais um programa Música e Mensagem. E a música de abertura de hoje nos traz a mensagem de cantar para Deus, ou Nhanderu para os tupis guaranis. Vocês ouviram a faixa número 1 do CD Kangauá, cantando para Nhanderu. Nhanderu para os tupis guaranis é Deus e Kangauá é cocar. Foi o que eu acabei de aprender. Nhanderu eu já sabia, mas o cocar eu acabei de aprender e quem me ensinou foi o Emerson Pantaléu, produtor cultural do Abaçaí, que é um instituto, um núcleo de divulgação e produção ligado à arte, à cultura brasileira e faz um trabalho muito especial com a cultura indígena. Então, o Emerson, ele é um estudioso da cultura e da espiritualidade indígena aqui do Brasil. E ele vai falar um pouco, no nosso programa de hoje, sobre a riqueza, né, de toda essa sabedoria indígena nativa, ok? E o Emerson dará uma palestra gratuita nesta terça-feira, dia 26 de novembro, das 20 às 21h30, lá no nosso núcleo, o Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, aqui em São Paulo, na Vila Prudente. Então, pega a caneta, pega um papel, como eu sempre aviso, né, para na hora não ficar aquela correria, vai pegando aí, porque no final do programa eu vou passar o nosso endereço para a palestra de terça-feira gratuita do Emerson sobre a cultura e espiritualidade indígena nativa e vou também, nesse mesmo núcleo, nesse mesmo endereço, nós temos daqui a pouquinho a minha palestra extra sobre o tema Corpo Fechado, uma palestra teórica e prática com exercícios de harmonização da aura, onde nós vamos falar sobre essa questão do vampirismo energético, obsessão,
como a gente se proteger daquelas pessoas que sugam nossa energia, aqueles ambientes pesados que nos deixam para baixo. Corpo fechado, técnicas e teoria de proteção espiritual. Essa palestra extra de hoje, ela é das 18h30 às 20h30. Ela tem uma taxa de R$15, porém você ganha um exemplar da revista Caminho Espiritual inteirinha sobre o tema Corpo Fechado. Então, daqui a pouquinho eu passo o endereço para a palestra de logo, das 18h30 às 20h30, e também para a palestra de terça-feira, das 20 às 21h30. Inclusive, faremos uma pequena prática xamânica no dia da palestra do Emerson, ok? Faremos uma pequena prática xamânica. Não deixe de ir. Bom, Emerson, obrigado por você ter aceito o convite mais uma vez de vir ao nosso programa. E o que você traz de bom? Hoje você vai falar um pouquinho dos temas, né? Dos tópicos que você vai abordar na palestra. Você vai passar para o pessoal o que vai ser abordado. Então, o microfone é teu. Compartilhe conosco o que você sabe, um pouquinho do que você sabe sobre a riqueza, a sabedoria dos nossos índios aqui do Brasil. Tupanha Neru Aueté, Deus abençoe a todos em Guarani. Primeiramente quero agradecer, Vitor, ao convite novamente de estar aqui, neste local mágico, né, que é a Rádio Mundial. É um grande prazer. A gente sabe que a cultura indígena nativa é muito complexa e muito profunda. Ela tem detalhes de uma riqueza incomensurável. No Brasil, ao longo desses anos, né, de exploração, de colonização, muito foi se perdendo, né? Mas ainda assim, no ano de 2013, segundo os dados do IBGE, dá cerca de 900 mil indígenas que vivem por todo o país, principalmente na área do Xingu, na área do norte e na área do nordeste brasileiro. Né, são cerca de 305 etnias ainda, muitas ainda nem tiveram contato com o homem branco, como é o caso de etnias que estão bem no coração ali do Xingu, né, no Mato Grosso, perto do Amazonas, e são 274 línguas indígenas, né, divididas em dois grandes grupos, que é o grupo Maco-Tupi e o Macro-G, né. A cultura indígena, ela foi sendo modificada, né, no seu âmbito geral ao longo desse tempo, mas os guerreiros indígenas que ainda firmam por manter esta linda cultura ainda são muitos, e os que têm gostam de compartilhar com o homem branco, né, que os Guarani chamam de Juruá, então com todos nós, o homem branco, para que essa filosofia não se perca com o tempo e, pelo contrário, ela se fortaleça e ainda auxilie e integre com outras culturas para que todas possam ser respeitadas, né? A gente perdeu bastante também, né? Acho que antes dos portugueses chegarem no Brasil, a gente tinha muito mais povos, tinha muito mais cultura. É que, infelizmente, isso foi sendo destruído, né, pela colonização. Mas, então, ainda dá pra gente encontrar bastante resquícios. Existem, como você disse, esses guerreiros que procuram proteger, guardar, perpetuar essa cultura indígena, né? Exatamente, Vitor. Aqui mesmo em São Paulo são 45 mil, cerca de 45 mil indígenas, né, no estado. Só no estado de São Paulo? Perfeitamente. Claro, 90% moram no que a gente chama de aldeias urbanas, né? Mas ainda há áreas indígenas nativas, como por exemplo lá no Vale do Ribeira, né, onde tem a etnia Guarani e Mibiá. E na própria cidade de São Paulo, em Parelheiros, tem 2 aldeias urbanas onde eles ainda mantêm seus rituais, né? Eles são abertos para a habitação do público, eles mantêm seus rituais, sua tradição, né? Que é a aldeia Tenondê Porã e a aldeia Crucutu. A mesma coisa acontece lá próximo ao Pico do Jaraguá, onde fica a aldeia Tecoapiau. Então, eles ainda têm esse trabalho de manter a filosofia indígena, né, de cultivar esses valores e não deixar perder pela proximidade com o homem branco, né, pelo contato com o homem branco.
Os indígenas nessas comunidades, né, nessas aldeias, tem o cacique, que é o líder comunitário, e tem o pajé, que é o líder espiritual. Pode ocorrer do cacique e do pajé ser a mesma pessoa, ou seja, ele ser tanto o líder comunitário como o líder espiritual. E dentro das aldeias, eles sempre prezam pela passagem desses ensinamentos aos mais jovens. Então, o que se preza assim na aldeia, na comunidade, né, que eles chamam de tecoá, no geral, é que cada pessoa tem 4 valores, 4 essências que você não deve deixar perder, que é a do curumim, ou seja, da criança, do jovem, que é a do guerreiro, né, que o Guarani chama de xondaro, que é de você ter a força, de você buscar viver, buscar realizar a sua satisfação e realizar a satisfação da aldeia, né? O curumim, o guerreiro, o ancião, que é a sabedoria, que é você deixar com que todos tenham a mesma igualdade de tratamento, né? E o curador, que muitas vezes é o pajé, que cura, né? Que respeita as energias da natureza, as forças benéficas de todos os seres, de todos os reinos que estão na natureza, para a possibilidade, para o avanço, né, da comunidade como num todo. É muito interessante esse modo de pensar indígena. Ou seja, cada um que está dentro da aldeia pensa sempre em prol da aldeia, nunca de si mesmo. Ele sempre pensa no bem geral, que é uma prática que todo ser humano podia fazer, né? Que pensar sempre no bem do planeta e não só do seu próprio umbigo. É verdade, eu já ouvi dizer que, por exemplo, uma criança da aldeia, ela até vai ter, obviamente, os seus pais biológico, mas parece que toda a aldeia encara aquela criança como o filho da aldeia. É isso mesmo? A criança ela é filha dos pais, mas mais do que isso, é filho de toda a comunidade, é isso? Exatamente, Vitor. Você apontou um detalhe muito interessante. Uma criança, né, um curumim, quando nasce na aldeia, a festa é geral e todos dão presentes, todos cuidam, todos amam, todos amparam, todos se mobilizam para que aquela criança tenha o sustento adequado, tenha a educação, que seja passada a tradição oral dos mais antigos aos mais jovens. Isso é muito cultuado e é muito realizado dentro das comunidades indígenas, né? Um fator bem interessante também dentro da comunidade indígena no Brasil inteiro são as questões que ligam a cultura à espiritualidade, né? Então você vê em toda a aldeia, é comum ter a representação de 3 instrumentos sagrados que fazem parte do contexto indígena nativo, que é o cocar, né, que se usa na cabeça principalmente pelo cacique e pelo pajé, mas tem aldeias em que todos os indígenas que vivem podem utilizar também. A maracá, né, no Guarani, que é o instrumento do chocalho, e o cachimbo, que é o petenguá, né, para a cultura guarani, ou xanduca, também o povo funiô lá de Pernambuco chama de xanduca, que é o cachimbo sagrado. Então esses 3 elementos estão sempre presentes em toda a cultura indígena espalhada pelo Brasil. E eles têm uma ligação muito interessante entre eles, né? Quer dizer, não é por acaso que se usam esses 3 instrumentos sagrados. Eles são instrumentos, objetos, né, físicos, mas com uma ligação espiritual muito grande. E na palestra que eu vou dar terça-feira, eu vou abordar, um dos temas que eu vou abordar é justamente essa relação desses 3 instrumentos sagrados com a espiritualidade e do porquê que são usados esses 3 instrumentos como forma de conexão com o divino, com o Tupã, com o Nhanderu. Tem também a questão que você estava comentando comigo, assim como entre os índios norte-americanos, os índios aqui do Brasil também tem essa questão dos animais de poder, é isso? Exatamente. Os animais de poder também são cultuados por várias etnias aqui do Brasil. Eu vou citar aqui alguns dos animais que são cultuados, né, pelas culturas. O beija-flor, por exemplo, pelo Tupi-Guarani, representa a espiritualidade. Ou seja, quando aparece um beija-flor, ele está sendo o mensageiro, né, o emissário, e está te passando alguma informação sobre alguma coisa que você está precisando no momento, né? Então é um recado espiritual que você esteja precisando. Outro animal famoso
para os animais de poder, né, é a onça. A onça pintada representa a força, né? Quando aparece a onça é sinal que você precisa dar valor à sua força, à sua atitude, à sua responsabilidade. A jiboia também é muito comum. A jiboia representa a transformação, né? Ela é uma cobra muito presente no Amazonas, né? Ela representa essa questão da transformação, de você lutar, persistir internamente para vencer as impurezas internas. E um animal muito famoso também é o irapuru, né? O seu canto melodioso. Dizem que quando ele canta, todos os outros animais não fazem barulho para poder ouvir, e que o canto dura 15 minutos e é feito apenas em 15 dias do ano. É o que os indígenas lá do Amazonas costumam falar, né? Então a representação do irapuru é a representação clara da cultura indígena nativa. É aquele canto melodioso que está lá no fundo, que agoniza, né? Mas não morre. Está lá na essência da espiritualidade indígena nativa. Você colocou aqui no nosso banner da nossa palestra de terça que você vai abordar quadro geral dos indígenas no Brasil, os instrumentos de poder e suas simbologias com o mundo espiritual, que é esses instrumentos que você mencionou agora há pouco. Você vai abordar aspectos da espiritualidade pataxó, rituais guarani e práticas simples para implementarmos a sabedoria indígena no dia a dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, qual que é a diferença de Pataxó, Guarani? São nações diferentes, com culturas bastante diferentes? O que seria Pataxó, Guarani? Vitor, então, no caso, entre Pataxó e Guarani, há grandes diferenças, né? O povo Pataxó é originário lá da Bahia, né? do sudeste baiano. Já o Guarani surgiu no sul aqui do Brasil, né? Tem muitos indígenas Guarani, que moram na Argentina, no Paraguai, na Colômbia, e no Vale do Ribeira, aqui do estado de São Paulo, no Paraná, em Santa Cruz. Então, quer dizer, tem muitas diferenças entre o povo Pataxó e o povo Guarani. São etnias, né? Como eu disse aqui, são cerca de 305 etnias. Diferenças de idioma, diferenças de crenças também? Perfeitamente. Eles têm em comum muitas coisas, como eu citei aqui dos instrumentos, como a forma de agradecer e honrar a natureza, a Deus, né? Por exemplo, para o Pataxó, ele chama Deus de Niamisu. E a língua do Pataxó é o Pachorrã, né? Que quer dizer língua do Pataxó guerreiro. Já para o Guarani, ele costuma se referir a Deus como Tupã-Nhanderu e tem o idioma dele Guarani. Tem muitas coisas em comum também, como no modo de vida, né? Do sustento pela natureza, né? Da plantação que se tem na comunidade. Os rituais têm a mesma essência, ou seja, curar, purificar e conectar com Deus, sempre honrando ao máximo as relações com os povos da natureza, sejam eles físicos ou espirituais e elementais, e seja na oportunidade de curar e de auxiliar o ser humano, né, o indígena da comunidade. Então, tem relações e tem diferenças. As diferenças são no modo de praticar, né, no modo de chegar a um mesmo bem comum, que é a questão das conexões e das relações com a natureza e com a espiritualidade. E no caso aqui, você colocou que no dia da palestra você vai falar sobre práticas simples para implementarmos a sabedoria indígena no dia a dia. Claro que você não vai falar sobre elas porque a gente não tem tempo, mas que práticas seriam? O que você pretende abordar nesse tópico? Olha, Vitor, eu me veio aqui agora de intuição. Uma coisa que eu ia dizer na palestra que eu vou compartilhar aqui, como você disse, tem muita coisa, muito detalhe, né? Mas como a gente não tem tanto tempo, os indígenas, quando os portugueses chegaram, eles encontraram um povo indígena, né, naquelas condições, né, que a gente sabe, 500 anos atrás, um pouco mais de 500 anos atrás, e para passar a questão da religião para o indígena, os portugueses tentavam explicar, né, que religião é religare, né, que vem do latim. O indígena chegou e falou o seguinte: olha, eu respeito a questão de religare, acho muito bonito, né, você se religar, esse conceito de religar de religião. Mas ele falou assim: a gente nunca esteve desligado de nada. Então a gente não tem por que religar de algo que a gente nunca se desligou. Ou seja, uma prática simples que qualquer indígena fala é o seguinte:
você pode tentar religar, mas não se esqueça que você não está desligado. O que você tem que fazer é, da sua melhor forma, manifestar esse Deus que está em você e que está em todas as coisas. Ah, interessante. Puxa, que bacana isso, eu não conhecia isso. E aí no dia você vai falar pro dia a dia como é que a gente pode ter esse olhar da conexão indígena com as coisas ao nosso redor. Exatamente, esse olhar e também com objeto, quem quiser, eu vou passar alguns instrumentos, como eu vou abordar os instrumentos sagrados, quem quiser utilizá-los, tudo bem, se não, também tem como fazer apenas pela imaginação e pela vontade, porque no fundo tudo isso, todas essas ferramentas, objetos, instrumentos, são canais de algo divino. A essência está no coração, né? A gente precisa de coisas físicas para manifestar, mas a essência é sempre a vontade de querer melhorar, de fazer o seu melhor, e é aquilo que está dentro, né? Por isso que em todos os povos indígenas também há a questão, a filosofia da essência, de você resgatar a essência, que a essência nossa é divina, né? E quando você faz isso em conexão com a natureza e com os seres que estão ao seu redor, ela fica mais pura e você manifesta esse sagrado, né, que é a sua essência. Legal. No início da palestra você vai fazer uma vivência no estilo dentro da cultura indígena nativa, né? E no final o Fábio Magri, que é um xamã urbano, ele vai fazer uma vivência dentro da linha, acredito eu, dos índios norte-americanos. Então você abre com uma vivência nativa indígena e ele fecha com uma norte-americana, né? Mais ou menos isso que a gente está combinando, né? É isso mesmo, Vitor. No começo eu vou fazer uma abertura com um toré, né? O toré é uma das maneiras dos indígenas lá do Nordeste se conectarem com essa essência, né, das matas, das florestas. Então eu vou fazer a abertura com um toré, depois eu vou dar a sequência na palestra e no fim a gente vai finalizar com essa ancestralidade xamânica norte-americana. Então, para encerrar o programa, você vai encerrar com a tua prece. Antes, anotem aí, gente. Nosso espaço, Rua Falque, eu vou soletrar, F de faca. F de faca, tá? Vamos lá. A, L, C de casa, H, I. Falque Giannini, G de gato, Giannini. 515. Fica na Vila Prudente. É uma travessa da Rua do Orfanato. É uma das ruas principais lá da região. Nós estamos próximo ao metrô Vila Prudente e terminal de ônibus Vila Prudente. Mais informações? Liga pra gente. 2645 4017 ou acesse o nosso site, que é o site da Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual, www.rcespiritismo.com.br. A nossa palestra gratuita sobre a espiritualidade indígena é dia 26 de novembro, terça, das 20 às 21h30. Hoje, dia 23, das 6h30 às 8h30 da noite, a minha palestra sobre corpo fechado. R$15 de inscrição e você leva uma revista. E eu quero lembrar que a revista Caminho Espiritual e Revista Cristã de Espiritismo estão nas bancas de todo o Brasil. E a revista Caminho Espiritual deste mês, o tema é xamanismo, a espiritualidade dos povos primitivos. A gente fala da espiritualidade dos índios norte-americanos, dos andinos, dos índios brasileiros, de algumas etnias. É uma revista inteirinha só sobre xamanismo. Como se tornar um xamã urbano. Vale a pena, procure nas bancas de todo o Brasil ou no nosso site. Bom, mais informação, repito o número, 2645 4017. Emerson, obrigado por você ter vindo. Qual que é o teu Facebook sobre a cultura e espiritualidade indígena? E até mesmo para as pessoas poderem comprar esse CD que nós tocamos na abertura do programa, produzido pelo Abaçaí, com apoio do governo do estado de São Paulo. Qual que é o teu Facebook? E já emenda com a tua prece Tupi-Guarani. Então, no Facebook vocês coloquem lá Cultura Indígena Nativa, Cultura Indígena Nativa. Tem detalhes sobre a cultura e espiritualidade indígena, né, de todo o Brasil.
E tem detalhes para a aquisição de vários CDs que eu coloquei lá, para quem desejar, que são CDs produzidos pelos indígenas nas aldeias. É muito bacana. Eu quero agradecer, Vitor, mais uma vez por estar aqui. E vou finalizar fazendo uma oração guarani que os anciões, né, os xamãs, os pajés, ainda costumam fazer nas aldeias. Né, eu vou fazer ela em guarani e depois a tradução. Egueju Tupã Rai, Jajapó Pietá Porã, Jajapó Pietá, Overá. Egueju Tupã Rai, Overá. Desce, força de Deus, do trovão, da natureza. Vamos fazer uma festa bonita. Vamos festejar. Está relampejando. Vamos festejar, porque Deus está em nós. Auerê, muito obrigado. Que a paz de Nhanderu esteja em nossos corações. Até sábado que vem, com mais um programa Música e Mensagem.